Nunes. O presidente Michel Temer deve sancionar nesta quinta-feira a medida provisória do ensino médio. Aliás, é a MP que deu muita polêmica, com discussões e protestos por parte de estudantes e professores. Está conosco o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ministro, bom dia, como vai? Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Ministro, como é que será essa sanção hoje e, a partir daí, com a sanção do presidente Michel Temer, como que essas mudanças entram em vigor paulatinamente? Como que vai ser o critério? Bom, nós vamos ter a sanção, que está marcada para hoje, 11 horas, e que deve ser publicada no Diário Oficial de amanhã. Portanto, a medida provisória vira lei permanente. Por enquanto, ela era uma lei provisória, como o próprio nome diz, aguardando a votação por parte do Congresso Nacional. Foi aprovada ano passado, em dezembro, na Câmara, e agora, no início da sessão legislativa, no Senado Federal, com uma margem bastante folgada. Então, ela entra em vigor imediatamente, e a gente tem prazos para que ela possa ser implementada plenamente. Por exemplo, 1.000 horas de aula ano para todo o ensino médio brasileiro, já que apenas 5 estados firmam essa situação, dentre de São Paulo, que daria 5 horas, dá 5 horas diárias. Temos um prazo de 5 anos para que todos os estados possam assegurar esse total de horas aula por ano. Além disso, essa medida provisória também cria um estímulo, um apoio do governo federal, e aí não é compulsório, para a introdução do modelo de escola em tempo integral, já aí para 1.400 horas, para que a gente possa, em 3 anos, mais do que dobrar o total de matrículas em ensino integral para os estudantes de nível médio do Brasil. É uma ação muito importante. E, por fim, o mais relevante, a mudança estrutural no modelo de educação de nível médio no nosso país, onde a gente vai ter 60% ou até 60% do conteúdo definido a partir da Base Nacional Comum Curricular, que é justamente a orientação curricular a ser seguida por todos os estados do Brasil, que deve estar concluída até o final deste ano, de 2017, e 40% do itinerário formativo será definido a partir de ofertas das redes de educação públicas e privadas de todo o país, nas áreas de conhecimento como ciências humanas, Sim. ciências da natureza, matemática, linguagem e, opcionalmente, também cursos técnicos profissionalizantes. Perfeito, ministro. O que é uma coisa importante para o protagonismo do próprio jovem. Claro, o ministro Mendonça Filho, bom dia. Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia, Villa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por que o ensino de história foi expurgado aí dessa base? Se eu estiver enganado, senhor, por favor, me corrija. História e geografia também, mas primeiro eu vou falar da questão da história. Qual a razão? Por que nessa, não sei se é a denominação correta aí dessa base mais estrutural tal, não consta o ensino de história? Qual a razão? Bom, Vila, na verdade há uma confusão. O ensino de história ele não foi expurgado. Estará, evidentemente, presente na Base Nacional Comum Curricular, porque um cidadão que não conhece a sua história, a origem do seu país, do seu povo, da humanidade, dentro de conceitos e concepções históricas corretas e consagradas no ensino da história, inclusive no próprio país, ele não pode ser um cidadão completo. Então, sim, essa hipótese, ela não existe. Apenas em termos de disciplina obrigatória, nós temos 2, matemática e linguagem, e inglês até, pelo menos, o 2º ano do médio. O que não quer dizer que você não tenha a obrigatoriedade, já que constará com certeza na própria Base Nacional Comum Curricular, disciplinas como, por exemplo, física, história, geografia, dentre outras. Perfeito. É questionável isso, ministro, não vou polemizar, mas tudo bem que precisa ter português, matemática e inglês, com esse eixo que o senhor está dizendo, mas não ter história, assim, não ter nesse sentido que o senhor, quer dizer, vai ser provavelmente incluído, evidentemente, né? Eu acho um problema. Mas a questão da Base Nacional Curricular que o senhor fez referência, eu lembro que eu li o ano passado a proposta do governo anterior e eu fiquei assustado. Nem na China do Mao Tse-tung alguém tinha um ensino de história chinesa e de história universal como o governo do PT estava querendo impor aqui nas nossas escolas. Vale lembrar ao nosso ouvinte e também ao senhor que a
aquela proposta inicial expurgava, não tinha toda a história da Mesopotâmia, não tinha Egito, não tinha Palestina do início do cristianismo, não tinha Grécia, Roma, não tinha Idade Média, não tinha Revolução Industrial, Revolução Francesa, em suma, não tinha nada, só tinha África Negra, nem o norte da África, a África Negra, e tinha América anterior à conquista tal. Era uma coisa assim aterradora, eu nunca vi tanto panfleto. Essa base nacional curricular, especificamente eu estou me referindo à história que eu fui ler tal, e escrevi sobre isso e falei aqui na Jovem Pan. Como é que ficou? Foi alterado esses conteúdos ou a proposta maoísta do PT é aquela que vai ser adotada agora? Não será. Pode ter certeza e tranquilidade de que a nossa recomendação e orientação, a partir da definição, e quem coordena isso é uma grande profissional da área da educação, que é a secretária Maria Helena Guimarães Castro, que foi inclusive secretária de Educação de São Paulo, secretária executiva do ex-ministro e grande ministro Paulo Renato Souza, ouvindo os melhores e maiores especialistas, inclusive na área de história do Brasil, para que a gente possa garantir o estudo da história da melhor maneira possível, dentro da concepção lógica, tradicional, cronológica e a partir das nossas origens. Então, não tenha receio, porque a recomendação será e é esta. E, além disso, a própria base nacional com relação à história e outras disciplinas para o ensino médio, ela não está concluída. A gente deve concluir a primeira etapa do ensino da educação infantil até o 9º ano do fundamental, agora até março de 2017, e até o final deste ano vamos concluir a segunda etapa, incluindo aí o ensino médio e levando em consideração, evidentemente, essas considerações que você acabou de mencionar. Ninguém vai inverter a lógica da história ou subtrair contextos históricos absolutamente relevantes para a formação da humanidade, inclusive das origens brasileiras. Ok, ministro da Educação Mendonça Filho, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan mais uma vez, bom trabalho. Muito obrigado, bom dia para vocês e os ouvintes.